tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Durante estes dias, até o final do mês de agosto, estamos refletindo a carta de São Paulo aos Romanos, que é o livro bíblico escolhido para o mês da Bíblia de 2025, que este ano tem como tema A Esperança Não Decepciona. Hoje nós chegamos então ao texto que traz o tema do mês da Bíblia deste ano. São Paulo, então, nos convida a começar um novo caminho, a viver de um modo novo, à luz da fé em Jesus Cristo, pois quem crê em Jesus não se decepciona. Vamos então iniciar nossa reflexão de hoje fazendo a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona, quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Quem irá proclamar para nós será Alcineia Ladeira, de Carangola, Minas Gerais. Vamos ouvir com atenção. Entrega ao Senhor os teus caminhos e tudo mais Ele fará. Coloca no Senhor tua alegria e Ele fará o que pedir teu coração. Motivo da nossa esperança. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso,
nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez haja alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, tornados justos pelo sangue de Cristo, com maior razão seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só isso, também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual obtivemos agora a reconciliação. Paulo afirmou que a humanidade não pode ser salva por própria conta, mas Deus a salva, isto é, justifica, concedendo-lhe a anistia sob esta condição, que ela creia em Jesus Cristo, que tornou conhecido o projeto do Pai. Crer é aceitar Jesus e comprometer-se com Ele. A morte e a ressurreição de Jesus são a anistia que Deus concedeu à humanidade. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus restabeleceu a aliança entre Deus e seu povo, não por causa dos méritos das pessoas, mas por ação do Deus fiel. De fato, assim pensa Paulo, se nós fôssemos justos, não precisaríamos de alguém que morresse por nós. Se fôssemos pessoas de bem, talvez. Fato é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, injustos e pecadores. E isto só ressalta a força da graça de Deus. Esse dado anima a esperança dos cristãos em meio aos conflitos, na certeza de alcançar a glória de Deus. Os discípulos de Jesus caminham da fé para a esperança na salvação definitiva, apesar de não terem superado ainda todas as alienações, das quais a morte é a expressão última. Caminham sob o impulso do amor desinteressado de Deus, com o compromisso de serem gratos e ao mesmo tempo gratuitos nas suas relações. O texto que ouvimos aponta para um novo caminho. À primeira vista, parece que a humanidade poderia descansar tranquila diante da anistia que Deus lhe concedeu em Jesus Cristo, diante da justificação pela fé, diante do acesso aberto à graça. Mas isso é somente início de uma nova caminhada. De fato, o texto começa a falar de esperança, e essa palavra projeta a humanidade para o futuro, abrindo novos horizontes. A esperança nasce num contexto de conflito. Com efeito, a carta fala de tribulação. Não se trata de simples retórica. Paulo está pondo os pés no chão, pois sabe que o anúncio do Evangelho numa sociedade conflitiva gera tensões e reações inesperadas. É nesse terreno minado e perigoso que brota a esperança. As tribulações são as tensões, confrontos, conflitos e perigos que surgem quando o Evangelho lança raízes numa sociedade conflitiva. Longe de desesperar, Paulo garante que a tribulação gera perseverança, isto é, a resistência e a garra próprias de quem aderiu a Jesus de modo pleno e incondicional. A perseverança, por sua vez, provoca a fidelidade comprovada, ou seja, demonstra que o caminho é verdadeiro e quem anda por ele é discípulo fiel de Jesus Cristo. A fidelidade comprovada gera a esperança de que o projeto de Deus vai ser finalmente implantado na sociedade, mudando o rumo da história.
O novo caminho, portanto, está apenas iniciando, mas já vem marcado pela tribulação. Paulo não recua nem se envergonha. Pelo contrário, gloria-se de poder participar da mesma sorte de Jesus. Como luz em meio às trevas, a palavra vem clarear nossa mente, nossa vida, toda a gente a caminhar. Quando a vida e a Bíblia se encontram, o povo começa a andar em rumos de liberdade que fazem a história mudar. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Paulo, quando escreve aos Romanos, a essa comunidade, ele reafirma os nossos compromissos que nós devemos ter enquanto liderança, que é o cuidado, sempre anunciando a boa nova, a palavra de Deus. Aprendemos também que ele busca lá na fonte do Antigo Testamento a resistência do guardião da fé, que é Abraão. Tudo isso é para fortalecer a nossa caminhada. Quando a vida e a Bíblia se encontram, o povo começa a andar em rumos de liberdade que fazem a história mudar. Irmãos e irmãs, chegamos então ao final da nossa reflexão. Que o Senhor nos conceda essa graça de nós também não nos envergonharmos de caminhar com Cristo, nem termos medo das tribulações, mas termos a coragem da fé, que alimenta em nós a esperança de um mundo melhor, de um mundo mais justo, fraterno, solidário, e alimenta em nós a esperança do reino eterno de Deus, o reino da paz e da justiça. Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele aumente então a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Que o Senhor Deus, fonte da misericórdia e da bondade, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.